Bom, eu começo então agradecendo ao convite da comissão organizadora, figura do João Rodrigues, que me entrou em contato solicitando. Essa é uma palestra, né, sobre a urbanização contemporânea, né, que é a chamada urbanização dispersa. E mais do que fazer uma apresentação das pesquisas que o LAP tem feito, o Laboratório da Paisagem da UFMG tem feito, né, nesse sentido, o que eu vou fazer é uma apresentação de cunho mais teórico, né, especificamente da contribuição disciplinar para essa temática, né. Bom, a primeira coisa que, né, nos coloca, né, em questão é a relação entre o crescimento populacional e o crescimento urbano, né? Historicamente, a gente tendeu a associar as duas coisas, né? O crescimento populacional, quando eu digo o crescimento da população urbana, né? A ideia de que o crescimento da população urbana estaria atrelado ao crescimento urbano em si, né? A expansão das cidades. E, recentemente, nós tivemos, né, o nosso censo, que justamente mostrou que muitas das cidades brasileiras, né, e das importantes metrópoles brasileiras estão perdendo população, né? Um caso específico é onde estamos, né? Belo Horizonte é uma das cidades que, em números, perdeu população nesse último censo. E, no entanto, a gente não vê uma diminuição da atuação do mercado imobiliário, né? Então, uma das primeiras coisas que fica, né, como um alerta, né, é essa desassociação entre o que se entende por crescimento populacional e a ideia de crescimento urbano, né? A gente vem efetivamente, né, em termos nacionais, passando por uma desaceleração do crescimento populacional, né? Então, a gente teve um boom do crescimento populacional que coincidiu também com um boom da taxa de urbanização, né? Entre os anos, sobretudo a urbanização, sobretudo a partir, né, entre os anos 60 e 80, mas, enfim, né, dos anos 80 para cá, a gente tem tido uma desaceleração do crescimento populacional e, consequentemente, também da taxa de urbanização. Não que as duas estejam atreladas, obviamente. Bom, quando a gente pensa na história do urbanismo, e se a gente for pensar, sobretudo, na urbanização do século XIX, a gente vai ter uma associação entre o crescimento populacional e o crescimento urbano, né? E o grande problema do século XIX, né, e que a gente trabalha ao longo do século XX, é essa grande expansão urbana que vai se dar, sobretudo, no continente europeu, com o crescimento das grandes metrópoles, chamado crescimento em mancha de óleo, né? Então, a grande preocupação é esse crescimento que vai se espraiando, né, pelo território de forma contínua e consumindo, né, as áreas naturais, as áreas, né, rurais, enfim. Então, só para a gente relembrar um pouco, né, que nós temos, né, as cidades industriais inglesas, o trabalho do Engels, que justamente vai denunciar a condição né, da classe operária dentro dessa grande metrópole extremamente adensada, com condições insalubres, né? E, basicamente, a gente passa o século XX inteiro preocupado com esse adensamento. E boa parte, né, das alternativas que o urbanismo, sobre a perspectiva do urbanismo de arquiteto, vai construir ao longo do século XX, são alternativas que vão passar pela ideia de descentralização, né? Então, desconcentrar a metrópole, descentralizar, né? Buscar um novo reposicionamento entre o urbano e o rural, né? Então, seja da perspectiva, né, da cidade-jardim, né, seja da perspectiva da cidade radiosa do Le Corbusier, que vai ser a torre dentro do parque, né, seja dentro da perspectiva da Broadway City do Frank Lloyd Wright, né? São todas hipóteses, né, de urbanizações que vão tentar uma descentralização, né, uma desconcentração dessa metrópole, evitar o grande adensamento, né? Curiosamente, a gente chega no final do século XX, né, com esse espanto diante da urbanização dispersa, né? A gente chega no final do século XX com a tomada de consciência
de que há um crescimento, né, de forma dispersa, né, que não é planejado, né, a gente vai ter justamente as propostas do urbanismo tentando recuperar a ideia da cidade compacta, né, a gente vai no sentido inverso. Bom, e quando a gente fala da ideia, né, da urbanização dispersa, obviamente a gente tem um histórico de construção dessa tomada de consciência sobre a urbanização dispersa. E provavelmente um dos primeiros, né, a colocar a hipótese da urbanização total, né, é o Henri Lefebvre, né, que em 1970 publica A Revolução Urbana, né. 2 anos antes ele já tinha publicado o capítulo inicial desse livro, né, no Direito à Cidade. E a gente vai ter justamente, né, na virada do século XX para o século XXI, um acúmulo de escritos que vão justamente tentar entender o que é essa urbanização dispersa, o que é a urbanização contemporânea. Bom, no caso brasileiro, um importante precedente é a figura do Milton Santos, obviamente, né, que em 93, em Urbanização Brasileira, vai justamente tentar entender o que é essa expansão do meio técnico, científico e informacional sobre o território brasileiro, que leva à expansão do capitalismo e à expansão da urbanização, né? E já apontava lá em 93 que havia uma tendência brasileira a uma nova urbanização que passava pela desmetropolização, que é exatamente o que a gente está vendo hoje, né? Que as grandes metrópoles não crescem tanto quanto as cidades médias, quanto as cidades que estão nas fronteiras, né, da expansão urbana. Enfim, só para fazer um pequeno parênteses, estamos aqui na UFMG, um dos outros precedentes é o Roberto Montemor com o conceito de urbanização extensiva, né, que também vai propor isso em 94. Bom, sobre a perspectiva disciplinar do urbanismo de arquitetos, a gente vai ter em 95 Curras, né, defendendo a ideia da cidade genérica, né, quase um manifesto a favor da cidade genérica, né, que é justamente a ideia de que a expansão do capitalismo, né, no território global levaria a uma urbanização que ela é igual em qualquer lugar, que ela é genérica, que ela perde a relação com a história. No ano seguinte, em 96, o Manuel de Sola Morales justamente vai usar o espaço da UIA para justamente se opor a essa ideia da cidade genérica, dizendo que, ao contrário do Curras, ele não achava que a gente tinha uma metrópole universal se construindo no mundo. E ele usa como exemplo as metrópoles da Catalunha, justamente para mostrar como elas eram diferentes entre si, né? Mas pegando especificamente, né, a ideia da hipótese da urbanização total, que é com a qual a ideia da cidade genérica conversa muito bem, diga-se de passagem, né? O Henri Lefebvre, então, ele vai propor, né, essa hipótese, justamente dizendo que a gente está na tendência a uma urbanização total, isso lá em 1970, né? Mas que a gente estaria num ponto cego, que a gente ainda não enxergaria essa tendência a se colocar, né? E aí, justamente, ele vem tratando, né, a história da urbanização, num breve, né, percurso, mostrando como a gente passa de uma cidade política para uma cidade comercial, né, em que eu saio lá do, né, quase 0% de urbanização a 100% de urbanização, né? Então, a cidade política como a cidade que vive da administração da produção que está no campo, né? A gente teria uma inflexão do rural para o agrário entre a cidade comercial e a cidade industrial, e nós estaríamos, né, justamente nessa transição da cidade industrial para a zona crítica, que seria a sociedade urbana, né, a tendência à explosão e implosão da cidade, né, no sentido de que ela tanto se explode dentro do território quanto se implode internamente. Bom, e quando a gente fala de tendência, né, a uma urbanização total, a gente tem que lembrar que, no caso latino-americano, a gente não passou exatamente por essa cidade industrial, né? É uma das questões que o Manuel Castells vai estudar lá em 1970, justamente
cunhando para isso uma ideia de uma urbanização dependente, né? Que as cidades latino-americanas elas estavam justamente passando por um boom, uma explosão nesse momento, né? O grande momento de que a gente atinge grandes taxas de urbanização no continente, e ele mostra como essa urbanização ela não está atrelada a uma produção industrial como estiveram as grandes cidades europeias, né? E sim com uma expansão do mercado terciário e do mercado informal. Por isso que ele cunhou, né, a ideia da urbanização dependente. Bom, quando a gente fala de urbanização dispersa, de modo geral, né, se responsabiliza, e eu vou botar se responsabiliza de uma forma irônica, mas se responsabiliza o avanço nas tecnologias do transporte para a promoção dessa urbanização dispersa, né? E eu trago como exemplo, né, um mapa que foi elaborado pelo DATAR, que é o Departamento de Ordenamento Territorial francês, em 1993, em que eles fazem uma simulação do que era o mapa da Europa em 87, com as linhas de alta velocidade que se tinha então, né? Então, uma relação tempo-espaço, né, entre as cidades europeias ligadas pelas linhas, né, de alta velocidade, né, deformando o mapa nesse sentido. E quais seriam as perspectivas de mudança dessa geografia a partir da implementação, né, de novas linhas em 2015. Né? Então, o mapa de baixo é 2015, né, e o de cima 87. Bom, o Bernardo Seck, num texto que vai discutir a cidade contemporânea, ele vai justamente colocar em questão essa responsabilização dos meios de transporte e de comunicação como o motim que leva à urbanização dispersa. E justamente o que o Bernardo Seck coloca é que, para além do progresso das tecnologias de comunicação e de transporte, nós temos uma emergência da procura pela condição dispersa, né? E que essa emergência da procura pela condição dispersa ela se dá ao longo do século XX. E quais seriam os elementos que levam a essa emergência da busca pela condição dispersa, né? Então, a primeira coisa que ele coloca é a modificação na composição familiar, né? Se antes a gente tinha, né, no início do século XX, a família, né, modelo, né, que usa o carro Ford, né, que tem a sua casa, o seu jardim, enfim, né, família composta por 4 indivíduos, a gente passa ao final do século XX e início do século XXI com novas composições familiares, que cada uma dessas composições familiares busca o seu melhor lugar de moradia. Então, você não tem mais a ideia do subúrbio como o lugar ideal, né, como foi no caso dos Estados Unidos, né, de uma família padrão tipo, né? Mas você tem a emergência de indivíduos que vão buscar, né, sejam solteiros, sejam idosos solteiros, sejam né, famílias homossexuais, enfim, cada um vai buscar o seu local de moradia dentro dessa metrópole, o que leva a diferentes localizações. Outra questão que ele coloca é a questão da própria emergência dos equipamentos coletivos modernos, né? Então, a gente tem, no século XIX, a socialização, né, as greves, todas organizadas em cima do chão de fábrica, né? E no século XX, a gente vai ter uma socialização muito atrelada a temas específicos, né? Então, a gente vai ter o campo de futebol, o shopping center, enfim, cada um desses equipamentos ele vai buscando uma localização adequada, né? E aí isso também leva a uma dispersão dentro do território. Outra questão que ele coloca é essa busca, né, pelo espaço dilatado, né, o espaço aberto. Isso é muito curioso o que o Seck coloca, porque justamente no início do século XX, as primeiras leis de zoneamento da virada do século XIX para o século XX, elas são zoneamentos de densidade, né? Então, nas cidades alemãs, a gente vai ter a ideia de que o zoneamento, mais do que uso, ele define a densidade, né? A gente vai procurando ter essa circulação de ar, iluminação natural, e que vai levando a uma condição mais dispersa, né? Progressivamente, isso vai se ampliando ao longo do século XX, obviamente, né? O tamanho do espaço aberto. E outra questão que ele coloca é a própria obsolescência dos lugares, né? Então, a gente tem
o processo de desindustrialização que leva a promoção de tecidos todos obsoletos dentro das cidades, né? A mudança, as primeiras periferias, né? As segundas periferias, à medida que a gente vai ultrapassando, a gente vai tendo uma obsolescência desses tecidos. Bom, tudo isso serve de pano de fundo para tentar descrever a urbanização contemporânea como uma urbanização que coloca em questão os valores posicionais. É uma urbanização que tende a uma contínua destruição e reconstrução dos valores posicionais dentro da cidade. Bom, o François Hacher, né, também vai trabalhar com essa ideia de que tanto tem, né, uma mudança que se dá pelo que ele chama de sistema BIP, que é o sistema de transporte e estocagem, né, de bens, informações e pessoas, né, quanto pela ideia de que há três revoluções industriais que ocorrem, né, três revoluções industriais que ocorrem, né, e elas conformam tipos de cidades diferentes, né. Então, a gente tem, primeiro, a passagem, né, da comunidade para a sociedade industrial, e a gente estaria hoje na sociedade do hipertexto, né. Então, ele vai caracterizando essas três sociedades, né, de forma em cima dos elos comunitários, né. Então, na comunidade eu teria poucos elos comunitários, né, eles são muito mais estáveis e multifuncionais. Na sociedade industrial eu teria já numerosos elos sociais, eles são fortes e em vias de especialização. E, no caso da sociedade do hipertexto, eu teria muitos, né, numerosos, variados, através das mídias, frágeis e especializados, né. Os territórios, né, então, na comunidade, eles seriam autárquicos, de caráter local, né. Na sociedade industrial, eles seriam semiabertos de base nacional, desculpe, me passei rápido, e, no caso da sociedade do hipertexto, abertos, múltiplos, mutantes, né, que passam do local ao global e são reais e virtuais simultaneamente, né. Bom, em termos de paradigmas predominantes, a gente passaria das crenças, da tradição, à sociedade do hipertexto como um local de incerteza, autorregulação, flexibilidade. Atividades econômicas na sociedade do hipertexto seriam as cognitivas, né, e a cultura diversificada, híbrida, né, e o sistema, o tipo urbano predominante seria o metropolitano. Bom, especificamente falando daí da perspectiva disciplinar, voltando, né, entendido que a gente passa por esse processo, né, de urbanização dispersa, como que a gente entende essa forma da urbanização dispersa, né? Bom, eu vou trazer, e a título mesmo de provocação, dois textos que vão tentar descrever a forma urbana da urbanização dispersa. Um é o do David Mangin, arquiteto urbanista francês, né, escrito em 2004. Outro é do Nestor Goulart, né, arquiteto urbanista brasileiro, escrito em 2006. Bom, o David Mangin, em 2004, escreve esse livro que ele chama La Ville Franchisée, que em francês significa tanto a cidade que ultrapassou os limites, franchir, né, de ultrapassar os limites, quanto a cidade franqueada, a cidade das franquias, né. E esse é um mapa que eu acho particularmente provocativo, que é um mapa que todo mundo consegue reconhecer a França nesse mapa, certo? Esse mapa tem a localização de todos os hotéis da rede Accor na França. Então, a gente consegue ver a rede, né, o mapa da França pelos hotéis da rede Accor instalados dentro do território. Bom, esse livro do David Mangin, ele, na verdade, é quase que uma tentativa de complementar um livro muito clássico, né, já muito clássico, que é o livro do Paneret e do Castex, que é chamado Do Quarteirão à Barra, né, que é uma evolução do quarteirão ao século XX, né, mostrando como a gente sai de um quarteirão tradicional e chega na barra da unidade de habitação. E o que o David Mangin coloca no livro dele é que a unidade, né, de análise do tecido da urbanização dispersa não é a barra, é o setor, né? E ele vai tentar explicar o que é esse setor ao longo do livro dele, né?
Bom, e por mais que essa urbanização dispersa, né, no caso lida pelo David Manjan, tem a ver com o urbanismo comercial e a produção, né, desse espaço pelas grandes franquias, né, e aí a gente tem aqui uma comparação, né, essa é feita por mim, entre a Ville Franchisée do David Manjan e o Strip de Las Vegas do Venturi, né? Claro que tem esse diálogo de fundo, mesmo que ele não seja assumido, mas ele não é pura e simplesmente um urbanismo criado pelas franquias. É isso que o David Manjan tenta explicar no livro. Ele tenta mostrar como existe uma tradição erudita que apoiou a construção desse urbanismo de setores, né? Então, existe uma tradição dentro da história do urbanismo, né, que foi criando os insumos para a construção da urbanização dispersa, né? E aí ele vai ver essa genealogia, né? Desde lá, vocês veem a minha, vocês não veem a minha ponteira, mas enfim, desde o, deixa eu ver se essa canetinha aqui funciona. Oi? Eu é que não estava vendo, desculpe-me. Tá bom. Bom, mas aí ele vai buscar essa genealogia, né, desde de Olmsted, né, no caso norte-americano, né, o movimento Cidade-Jardim, né, na Inglaterra, passando pela ideia, né, da unidade de vizinhança, né, ops, não está funcionando? Tá. Então, passando, né, pela unidade de vizinhança, pelo subúrbio Jardim, né, Hurdburn, né, do Clarence Stein, né, e o movimento Garden City nos Estados, na Grã-Bretanha, né, e na França, com a ideia da super grelha do Le Corbusier, né, da Ville Radieuse. Vou passar. Bom, e aí só, né, explicando um pouco, né, então a ideia de que progressivamente foi se construindo ao longo do século XX a ideia de que eu tenho sempre um setor protegido por grandes vias, né, por grandes rodovias. Essas vias elas vão progressivamente se especializando, né? Então eu passo da via, né, coletora para uma via, né, que vem e localmente acessa, né, as habitações da unidade de vizinhança, e eu vou especializando, inclusive, a via de pedestres, né? Aqui só o mesmo projeto. Bom, outro elemento importante para entender isso é o relatório do Burkhan, né, de 63, que vai propor, né, uma reestruturação do tráfego em Londres, justamente tentando, né, definir acessos, né, expressos que não penetrassem o espaço comunitário, o espaço, né, da vida cotidiana, e passando por uma especialização dessas vias, né? Então eu saio de uma via expressa e vou para as coletoras, né, que vão chegando nas locais e acessam o recinto, que é o setor. Mesma coisa o Le Corbusier, e aí pegando o exemplo de Champ de Gare, né, então o plano de Champ de Gare ele vai definir mais a fundo, né, nesse plano a proposta das 7 vias, né, e aí é uma especialização extrema, né, então a V1 ela corta a cidade, né, a V2, né, permite o acesso à V3, né, a V3 permite o acesso à V4, né, a V4, a V5, né, e a V6 seria essa, né, última penetraçãozinha local. A V7 seria a via destinada só para pedestres, né, que atravessa esses setores. E aí, progressivamente, então, se tem essa definição do que seria o setor, né? O setor, esse recinto, no caso, né, de Champ de Gare, definido por 800 metros por 1.200 metros, né? Um espaço que é o espaço do convívio comunitário e que eu acesso através de vias, né, de maior fluxo e maior velocidade.
Bom, se, por um lado, a história do urbanismo serviu de apoio para a construção dessa urbanização dispersa, obviamente não é o único motivo, né, da urbanização dispersa. E esse gráfico do David Manjan, eu acho ele muito provocativo, porque ele mostra justamente, né, a relação de veículos por habitantes, né, na França, a linha de crescimento das rodovias, mostrando então que a expansão rodoviária leva também à urbanização dispersa, e, por outro lado, a expansão dos grandes supermercados, né? E aí a gente começa a ver que temporalmente, né, a gente não tem essas curvas, elas não se acompanham, né? Elas não são paralelas, mas esse cenário é o cenário que faz com que todo mundo perceba a urbanização dispersa, né? Aí aqui tem uma sequência da década de 70, né, da década de 60 a 2000, a expansão de rodovias na França, né, mais ou menos coetânea à nossa expansão. A gente começa antes, né, a gente começa em 50. E aqui os efeitos, né, dessa expansão rodoviarista no crescimento urbano, né? Então, mostrando um núcleo, né, em 1950 que recebe uma rodovia, e como, a partir dos acessos dessa rodovia, vão se criando novos núcleos comerciais para as franquias, na verdade, né, pontos de localização de franquias. E isso vai me levando a uma expansão, né, da cidade, que eu vou tentando contornar através de novas radiais, e essas novas radiais criam novos acessos, e eu vou, de novo, tentando dar uma solução para esse crescimento. Bom, o David Manjan toma um pouco o partido do Manuel de Sola Morales, no sentido de dizer que, apesar desse processo, esse fenômeno ser semelhante, ele se manifesta de forma diferente de acordo com o território, né? Então, ele vai mostrar como nas regiões montanhosas francesas eu vou ter um tipo mais estrelar da urbanização dispersa, né? E como na costa, né, mediterrânea eu também vou ter um outro tipo, né, de urbanização dispersa que se apoia mais, né, no litoral. Bom, em termos de lógicas, né, dessa urbanização dispersa, então, um dos elementos que ele vai mostrar como ponto gerador da urbanização dispersa está muito vinculado ao espaço que se torna acessível a partir da rodovia, né? Então, a ideia é de que cada cruzamento, né, acesso, cria um espaço que é acessível dentro dessa rodovia, visível, reproduzível, e amplo o suficiente para começar a receber essas franquias. E como essas franquias, uma se apoia na outra. Isso é muito comum no modelo francês. Não é um modelo que a gente vê muito, né? Mas no modelo francês a gente sempre tem, né, sobretudo a rede Accor, ela funciona dessa forma, né? A Fórmula 1, aí tem o Mercury do lado, aí tem... Quer dizer, uma franquia vai chamando a outra e elas vão se combinando nessa localização. E a partir da franquia em si, né, eu vou criando novas franquias e novos pontos para urbanização dispersa. Bom, e essa urbanização dispersa, que começa pelas franquias, ela acaba também motivando novas áreas, né, residenciais dentro desses setores, né, que faz com que na França, assim como no Brasil, né, assim como em outros lugares, a gente possa ver esse tipo de loteamento, né, que é um loteamento que podia estar em qualquer lugar. Ele não tem uma relação específica com uma cidade. Ele é um loteamento que se mistura, né, com o espaço rural, né? Então, o que a gente tem justamente isso, né, a dissolução entre o que é rural e urbano, né, porque eu tenho um loteamento e a área produtiva justamente ao lado, né? Bom, e esse esmaecimento, né, das fronteiras entre o rural e o urbano faz com que as pequenas cidades, né, os vilarejos, eles acabam sendo envolvidos dentro desse processo de urbanização, né, dentro dessa dinâmica metropolitana, faz com que se tenha mudança, né, de moradores dentro desses núcleos, né, e gera esses conflitos entre as práticas agrícolas e a urbanização dispersa, né. Aqui só mostrando, então, né, como o David Manjan ele vai estudar uma série de setores, né, então, justamente tentando caracterizar
como que eles se dão, né, identificando essa unidade do tecido urbano nova, né, que se dá pela urbanização dispersa. Não se pode mais falar do quarteirão, como falava lá Muratori, né, na década de 50, mas sim do setor como unidade do tecido, né, da urbanização dispersa, na qual eu vou ter lá as atividades comerciais, residenciais, né, todas mescladas dentro desse setor, né. Aqui só mostrando a evolução, né, de um núcleo desses vilarejos, né, como que ele vai crescendo a partir da via, né, de alta velocidade, que é colocada, né, da rodovia. A própria ideia do espaço livre, né, ela acaba mudando dentro da urbanização dispersa, né. Se antes a gente tinha a floresta como oposto, né, do núcleo urbano, né, a cidade se construía como oposto à natureza, né, depois a gente vai ter o campo de caça, né, a ideia do parque, né, em oposição à cidade, e no caso, né, da cidade contemporânea, a gente vai ter uma justaposição entre o que é a urbanização e o que é esse espaço livre, né, levando a uma ideia de que talvez dentro da urbanização contemporânea, a gente tenha parques temáticos, né? Então, seja o parque agrícola, né? O parque que é produtivo, né? Rural, o parque periurbano e o parque de atividades ou de lazer, né? O parque temático. Bom, vindo então para o nosso cenário, né? No caso brasileiro, e aí, tomando de novo aquela questão, né? Não se trata de uma urbanização dispersa que ela é genérica em qualquer lugar, né? Então, no nosso caso, especificamente falando, a gente vai ter dentro dessa urbanização dispersa extensas áreas que são, né, ocupadas por bairros precários, por urbanizações precárias, né? E isso nos coloca de novo, aquela discussão sobre a dissolução dos valores posicionais, que é uma das questões que o Koolhaas vai falar na cidade genérica, que o SEC vai falar, né, na cidade contemporânea, como a urbanização dispersa é uma cidade que está sempre destruindo os valores posicionais. E a gente começa a ter valores posicionais distintos, mesmo que eles estejam muito próximos em termos de distância física, né? Porque o acesso ao transporte e armazenamento de informações, né, e serviços, enfim, não é o mesmo, né? Bom, o Nestor, então, no seu estudo, ele também vai correlacionar a urbanização dispersa com a geografia, tal qual o Manuel Sola Morales e tal qual o David Manjan, né, diferenciando o que é a região metropolitana, né, que ele descreve como uma nebulosa de Campinas, do Vale do Paraíba, que é muito condicionada pela topografia, e da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, né? Então, em Campinas, né, analisando essa dispersão, né, que acontece sobretudo a partir dos anos 90, né, esse estudo vai até 2000, mas, enfim, hoje a gente tem um cenário um pouquinho mais ampliado do que isso, né, bem mais ampliado. Mas, enfim, e a gente vê, então, essa tendência à dispersão acompanhando, né, os eixos rodoviários, mas não somente, né, ela não é estruturada por eles, ela é acessível a partir deles. Já no Vale da Paraíba, a gente tem um condicionamento muito grande pela própria topografia, o que faz com que haja uma tendência, por mais que seja dispersa, dela se concentrar nos eixos rodoviários. E no caso de São Paulo, né, essa é uma questão colocada pelo Nestor, ele vai mostrar como São Paulo é uma região metropolitana que, apesar de ter uma tendência à urbanização dispersa, ela é muito mais adensada do que a de Campinas e do que Vale do Paraíba. E esse adensamento se deu porque o crescimento, né, dessa região metropolitana já aconteceu lá na década de 50, muito apoiado ainda em cima das ferrovias, né? Bom, e aí, caminhando para o nosso fechamento, né, só para a gente ter chegar no nosso território um pouco, esse é um fragmento do que seria uma urbanização dispersa em Campinas, né, e justamente o que eu estava falando, né, essa questão dos valores posicionais. Então, a gente tem, de um lado, né, um Alphaville, né, que obviamente se aproveita, né, do acesso pela rodovia, dos lugares mais baratos para localização, né, mas que tem acesso a informações, né, à rede de internet, enfim, né, de alta velocidade e transporte individual, né,
A gente vai ter esses condomínios de chácara que cada vez mais a gente vê, né, dentro da região metropolitana, que ora funcionam como segunda moradia, ora funcionam como moradia permanente, né? Por outro lado, dentro das cidades, né, a gente vê cada vez mais a ideia de que os condomínios verticais eles vêm associados a um amplo espaço de lazer comunitário, né, lazer do condomínio, que vai ampliando esse espaço vazio dentro da cidade. Então, aquela ideia de que eu vou, né, que o SEC descreve quase como se fossem ouriços, a gente está à procura da distância adequada, né? Então, esses condomínios todos eles vêm com uma ampla área de lazer dentro do espaço urbano, né? E, por outro lado, a gente tem, né, na urbanização dispersa espaços que são extremamente precários, né? Favelas que se localizam nessas áreas, né? E que, na verdade, né, não tem a mesma relação de acesso, né, a informações e a transporte como as demais, né? Enfim, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Obrigado por essa linda aula. Me encheu de saudades do tempo da faculdade. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor, porque foi a primeira vez que eu ouvi o termo... deixa eu anotei aqui. Da perspectiva disciplinar de urbanismo de arquiteto. É isso? Sim. Podia explicar um pouquinho melhor? Sim, na verdade, assim, é uma tentativa de alguns autores, porque assim, o urbanismo é um campo disciplinar muito amplo, certo? E a gente tem desde médico, advogado, sociólogo, né? Biólogo, né? Patrick Guedes era biólogo, né? E essa é uma discussão que surgiu, sobretudo, na Espanha, na verdade, né? Encabeçada pelo Manuel de Sola Morales, que era uma discussão de tentar entender exatamente o que é o urbanismo de arquitetos. Mas ela surge num momento muito particular, que é o início dos anos 70, que é justamente o momento em que a gente começa a ter, na Europa, os primeiros cursos de urbanismo, especificamente de urbanismo. Então, você começa a ter a figura do urbanista graduado em urbanismo, né? Porque, até então, a gente tinha isso. Assim, se a gente for olhar no histórico assim, dos profissionais do urbanismo, lá na Société des Urbanistes, ela surge inicialmente como Société des Architectes Urbanistes. E ela fica 4 anos com esse nome, né? E depois ela muda só para urbanista, né? Muito em função de que os arquitetos de belas artes estavam lá na frente, Jolery, Agache, enfim, né? E certamente em função disso ela surge como arquitetos urbanistas, mas ela dura pouco tempo como arquitetos urbanistas. Então tem toda uma discussão ao longo do século XX que a gente vai vendo que vai aumentando o número, não digo que em termos teóricos, mas assim, de produção teórica, mas assim, em termos de profissionais associados às instituições de planejamento e urbanismo, a gente vai tendo, ao longo do século XX, um aumento progressivo do número de não arquitetos, né? Deixando bem claro, ainda quando a gente está falando das cidades inglesas, a primeira leva ali, o boom das primeiras cidades inglesas, cidades novas inglesas, os arquitetos urbanistas representavam 45%, os arquitetos representavam 45% dos profissionais vinculados à Town Planning Institute, né? Então, a gente tem, no século XX, um afastamento, digamos assim, do urbanismo dos arquitetos. E aí tem uma discussão, justamente nesse momento, do que é esse urbanismo de arquitetos, então, né? E essa discussão vem muito por tentar recuperar as produções feitas a partir de arquitetos urbanistas. Basicamente é isso. Obrigado. E será que no Brasil está faltando surgir a disciplina dos urbanistas sem ser arquitetos, para quem sabe repensar esses nossos contrastes? Olha, a gente tem um curso de urbanismo no Brasil que está numa situação um pouco frágil, porque não é reconhecido profissionalmente, né? Ele não tem habilitação, digamos assim, porque tem uma defesa de mercado, isso, né, deixando bem claro, desde a década de 30, de que os arquitetos é que coordenam planos diretores no Brasil, né?
eu acho que a gente tem uma tendência grande nos cursos de arquitetura a ter uma valorização grande hoje em dia da questão multidisciplinar dentro do urbanismo. Então, eu acho que, na verdade, o que falta, às vezes, aí a minha perspectiva pessoal, mas eu acho que falta, às vezes, um entendimento maior do que é a nossa contribuição dentro dessa equipe disciplinar. Porque eu acho que essa perda de identidade ela tem acontecido. Não é um sentido não é uma defesa de que o arquiteto tenha que coordenar o plano diretor ou que o arquiteto tenha que encabeçar a equipe, mas é um sentido de dizer exatamente qual é o papel desse profissional que se formou em arquitetura e urbanismo dentro do planejamento. Eu acho que essa consciência, eu acho que ela às vezes falta, né? Porque eu acho volta e meia a gente fica tentando entender, digamos que não que esteja errado, mas a gente fica tentando reproduzir o que o sociólogo faz, reproduzir o que o geógrafo faz, e a gente entende pouco aquilo que exatamente quem é esse profissional. Ele não é o sociólogo e ele não é o geógrafo, ele é exatamente quem é ele. Eu acho que essa identidade, eu particularmente, mas isso é uma visão bem pessoal. Obrigado. Gisela, obrigado pela palestra, excelente palestra. Quando mostrou o caso de São Paulo, estava a pensar anteriormente na cidade dispersa do Brasil ao nível da escala global, onde São Paulo fosse o centro. Eu acho que há essa tendência hoje em dia. Por exemplo, nós precisamos de fazer um curso em determinada área, vamos para São Paulo. Precisamos de apanhar um voo para Belo Horizonte, temos que fazer escala em São Paulo. E outras, precisamos fazer um determinado ensaio específico, temos que ir a São Paulo. Acha que existe essa tendência à escala global, portanto, do Brasil? Bom, eu acho que isso se explica muito pelas redes, né? Então, obviamente que as redes elas vão todas passar por São Paulo, ainda tem essa tendência de centralizar em São Paulo, né? Mas a gente tem uma tendência a uma colaboração maior no território entre essas cidades, né? Então, eu acho que por mais que em termos de escalas aéreas, obviamente a gente vai continuar usando muito São Paulo, né? Mas a tendência é a gente ter novos nós dentro do território, né? Em escala global. Isso, se a gente pegar simplesmente o exemplo das escalas aéreas, por exemplo, né? Até 20 anos atrás, o aeroporto Viracopos não era nada dentro do país, né? E hoje a gente já tem uma série de escalas que acontecem dentro do aeroporto Viracopos. Então, há uma tendência também a um redimensionamento nesse sentido, né? Só um comentário ali à questão que o colega colocou. No caso português, nós em Portugal já tivemos, portanto, em Portugal o urbanismo está dividido entre a arquitetura e a engenharia civil. O engenheiro civil tem também, se calhar até tem uma preponderância, quanto a mim acho que errada, em termos de urbanismo, mais do que o arquiteto. É uma questão histórica, por assim dizer. E nós já tivemos, portanto, cursos que se chamavam de engenheiro municipal, que era o engenheiro urbanista. Havia cursos portanto, de graduação e até de pós-graduação, que não tiveram sucesso, acabaram por deixar de existir e serem extintos. E hoje em dia, portanto, essa atribuição está dividida entre o arquiteto e o engenheiro civil. E volto a dizer, o engenheiro civil tem um papel mais preponderante até que o arquiteto, quanto a mim errado, porque eu acho que estas matérias são dadas mais profundamente nos cursos de arquitetura, mesmo em Portugal. Eu acho que isso particularmente tem a ver com a história da institucionalização do urbanismo dentro de cada país. E vem também um bocado da tradição francesa. Nós sempre copiamos muitas coisas. Ponts et chaussées, né? É curioso isso, porque no caso da América Latina a gente tem um momento de clivagem, né, que é a passagem dos anos 50 para os anos meados do século XX, né? Até século XX a gente vê muito mais a palavra urbanismo divulgada, né, nos manuais, e aí muito vinculada à tradição da sociedade de urbanistas franceses, menos a Ponts et chaussées, mais a sociedade de urbanistas franceses, que vem junto com esses profissionais para a América Latina. Eles vão fazer vários projetos dentro da América Latina. E aí, em meados do século XX, a gente passa para planejamento urbano, né? Aí a tradição inglesa via Estados Unidos, que chega na América Latina. E aí com essa perspectiva que é mais multidisciplinar, né? Então a gente tem esse momento de clivagem.
Gisela, eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, um comentário, mas como eu moro no Rio de Janeiro, eu fiquei bem curiosa e na expectativa de ter uma análise dessa urbanização no Rio de Janeiro, porque além de nós termos várias comunidades, né, que estão ali no meio do centro urbano, nós temos também uma situação bem peculiar que ocorre muito na Zona Oeste, até a questão de atuação de milícias que fecham ruas, assim, dificultam acessos. E assim, eu queria saber, assim, na sua visão, né, profissional, que a gente precisa de políticas públicas para resolver essa questão. É um problema muito grande, né? O que você pensa, assim, sobre isso? Porque é um problema que existe e que precisaria de solução, né? Porque a população que ocupa essas regiões é muito prejudicada. Então, uma análise assim rápida. É um problema que passa por outras políticas que não só urbanas, né? E acho que quando a gente teve a crise no planejamento, a gente acusou o planejamento de muitas coisas que o planejamento não conseguiria dar conta. Eu acho que tem um pouco isso, né? Então, uma dessas questões é justamente, né, esses problemas de violência urbana, segregação. Tem uma série de coisas que passam por lógicas do sistema capitalista que não vão ser resolvidas com o urbanismo, né? Agora, especificamente falando do caso do Rio de Janeiro, eu não votei, mas o plano do Doxiades para o estado da Guanabara era um plano de urbanismo de setores, né? Claro, foi construída algumas dessas linhas amarela, tal, né? Não foram construídas todas as linhas previstas pelo Doxiades, mas era uma ideia de uma retícula, né, de vias expressas que iam, né, organizar esse crescimento de forma contínua do território, né? Então tinha essa ideia de um projeto para a dispersão. Mas no caso do Rio de Janeiro, eu acho que quando a gente fala de dispersão urbana também tem um condicionamento muito grande de algumas áreas pela geografia, né? E justamente nas áreas mais populares é que a gente tem um menor condicionamento, né, dessa geografia, enfim. Então acho que